Viu mal? Tá gravando. E, jovens, eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e ó, apaixonante de todas, que é a nossa linda química, jovenzinhos, nossa linda química. Galera, hoje nós vamos conversar sobre as velocidades das reações químicas. Na verdade, o título do capítulo é o capítulo 12, ele vai falar sobre a taxa de desenvolvimento das reações químicas, beleza? Então, quem quiser acompanhar comigo aí, nós vamos conversar a partir da página 222 do livro de vocês. Beleza? A partir da página 222. Jovens, seguinte. O que são as taxas de desenvolvimento de uma reação química? É você conseguir controlar o quão rápido ou quão devagar essa reação vai acontecer. Às vezes, você precisa acelerar a reação, você quer que ela seja mais rápida. Às vezes, você precisa frear essa reação, você quer que ela seja mais lenta. Então, você consegue controlar isso. E por que isso é tão importante, jovenzinhos? Porque existem alguns processos que nós precisamos controlar para a nossa sobrevivência. Por exemplo, hoje nós temos geladeira em casa. Mas e quando não existia geladeira? Como que nós fazíamos para guardar alguns alimentos sem que eles estragassem? Por exemplo, as carnes, as saladas, frutas, verduras, tudo isso. Como é que a gente guardava para que eles não estragassem? Alguém sabe me dizer? Eu sei. Diga. Mais ou menos. Nas casas antigas ele tinha uma coisa assim que era embaixo da terra, né? Que abria no chão, você colocava lá dentro as coisas para não estragar. Não era assim? É uma técnica também. Eu não sei o nome dessa técnica, você lembra? Não. Eles tinham essa técnica de enterrar os alimentos, né? Que daí você dificultava a reação química acontecer. Depende do alimento, porque tem alimento que quando você faz isso, você consegue fazer ele ter o seu processo de decomposição acelerado. Então, depende do alimento. Por exemplo, fruta, você tem uma banana. Você quer acelerar o processo de amadurecimento da banana que está verde. Você quer fazer uma torta de banana e ela está verde. O que você faz? Você tenta acelerar ela, deixar ela madura mais rápido. Você enrola ela no jornal, por exemplo, guarda ela, pode enterrar, por exemplo, que ela vai amadurecer mais rápido. Então, depende de qual é o alimento que você está usando, você consegue ou não fazer esse controle. Beleza? Mas uma técnica também, no balde com banha suína, colocavam as carnes. Isso mesmo, Iago, isso mesmo. E, nossa, eu lembro quando eu era bem novinho, eu ia na casa da minha avó, e ela naquela época não tinha geladeira ainda. É bem sítio, interiorzão, assim, lá onde, nossa senhora, o carro nem vai. Tem um trecho que tem que ser de carroça que o carro não chega. E aí, eu lembro que às vezes eu roubava a carne de porco lá do balde de banha dela. Ela não via, mas ela não devia ver, né? Mas eu roubava um pedaço. Daí a gente come, já fica tudo sujo de banho, assim. Mas é bem gostoso e, inclusive, ajuda a conservar o alimento. Fala bem a verdade, né, jovens? Tudo que tem banha, tudo que tem gordura é gostoso, né? Mas não quer dizer que é bom, faz bem para a saúde. Pelo contrário, quanto mais banhento, pior. Mas, enfim, é uma técnica usada para poder conservar. Outra coisa é a salmoura. Você guarda na salmoura ou defuma, que você retarda também alguns processos de decomposição. Algumas bactérias você consegue fazer com que elas morram quando você faz a salmoura ou quando você faz o processo de defumar. Então, são técnicas que eram usadas antigamente que eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Outra, para legumes, jovenzinhos, eram as conservas. Nós temos conservas até hoje, né? Mas elas surgiram justamente dessa necessidade de conservar os alimentos. Então, por exemplo, conserva de palmito, conserva de brócolis, conserva de cenoura, enfim. Era a forma de você retardar o processo de decomposição. Hoje tem as conservas de ovinho de codorna, que é bom pra caramba, né? Dificulta o processo de decomposição. E quando era um doce, jovens, uma fruta, por exemplo, você não ia fazer uma conserva da fruta, que é salgada a conserva. Você fazia a compota, você fazia uma calda com açúcar, e aí você envolvia a fruta nessa calda, e aí você também tinha o processo de decomposição da fruta retardado. Então, eram técnicas que eram utilizadas. Hoje nós temos outros recursos, jovenzinhos. Por exemplo, a geladeira.
O que a geladeira faz que retarda o processo de decomposição? O que vocês acham? Ela vaporiza os alimentos? Ela refrigera os alimentos, não é isso? Refrigera os alimentos. O que ela faz? Ela diminui a temperatura dos alimentos. Jovenzinhos, uma das propriedades que você pode mexer para controlar a velocidade da reação é a temperatura. Quando você diminui a temperatura, você retarda o processo de reação química. Quando você aumenta a temperatura, você acelera o processo da reação química. Beleza? Então, a geladeira, ela retarda esse processo, ela dificulta a reação química a acontecer, porque ela diminui a agitação molecular, então as moléculas colidem menos, reagem menos. Até que tem um congelador, né? Que praticamente para toda a ação molecular e, consequentemente, não acontece mais a reação química. Beleza? Então, ó, temperatura é um dos fatores. Outro fator, jovenzinhos, é a concentração dos reagentes. Primeiro, vamos pensar o que é concentração. Você vai almoçar e aí não tem suco. Você fala, vou fazer um suco. E aí ninguém quer suco, só você quer suco. Você pega o pacotinho de suco em pó e coloca o pacotinho inteiro num copo e faz suco só para você no copo, colocando o pacote inteiro. Jovens, vai ficar bem forte esse suco, né? Todo o pacotinho colocado num único copo. Aí começa a chegar alguma outra pessoa e fala, não, eu também vou querer suco. Aí você fala, poxa vida, fiz o suco no copo aqui, agora você quer suco também. Aí você pega o teu copo, vira ele na jarra de suco, coloca mais água, até chegar a 1 litro, que é a quantidade indicada no pacotinho. A mesma quantidade de pó de suco estava diluída só no copo d'água e depois na jarra inteira. Em qual dos dois casos você tinha um suco mais concentrado, digamos assim? No copo, a mesma quantidade de água, de pó, só que numa quantidade de água muito menor. Esse suco estava mais concentrado. Na jarra, esse suco ficou mais diluído. Então, essa é a ideia do concentrado e do diluído. A quantidade da substância é a mesma, o que muda é a quantidade de água que contém essa substância. Quanto mais água, mais diluída está a substância. E quanto mais diluída ela está, menor é a velocidade com que vai acontecer a reação química. Tá bom? Então, quanto mais diluído, menor é a velocidade da reação. Tá bom? Por que isso acontece? Porque você vai ter mais moléculas nesse sistema e as moléculas específicas que você precisa para acontecer a reação, a colisão entre essas moléculas, demora mais para acontecer devido ao número maior de moléculas que você tem no sistema. Então, retarda a reação química também. E outra propriedade que nós temos, jovenzinhos, é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação química. Eu estou de novo com o meu estômago começando a me incomodar. Esses dias ele estava me incomodando e eu fui lá na farmácia comprar sal de fruta porque tinha acabado. E aí o farmacêutico perguntou assim, você quer em comprimido ou você quer em pó? Ele quer em pó. Por que eu pedi em pó? Porque em pó a reação química vai ser mais rápida, não dentro do meu organismo, mas eu pego o sal de fruta e coloco na água. O sal de fruta em pó, ele reage mais rapidamente com a água. O sal de fruta em comprimido demora um pouquinho mais, porque só aquela camada externa reage. Em pó, toda aquela camada, que, como ele está em pó, né, todos os pontos estão em contato com a água, então a reação química é mais rápida do que no caso do comprimido. Então, sim, quanto maior a área de contato, mais rapidamente acontece essa reação química. Beleza? Porém, jovens, existem alguns materiais que são chamados de catalisadores que você usa propositalmente para acelerar a reação química. Então, os catalisadores são o quê? São substâncias que participam da reação, mas não formam novos produtos. Então, se vocês olharem comigo aí na página 226 do livro de vocês, tem bem no finalzinho ali os catalisadores e ele dá o exemplo de uma enzima. Tem um substrato que vai sofrer uma reação química. Ele joga uma enzima, a enzima participa da reação, só que ela faz o processo da reação ser mais rápido. E lá no final você vai ver que tem os produtos e tem a enzima também. Ou seja, a enzima participa da reação, mas ela não é consumida na reação, ela não gera novos produtos. Isso é que vai ser um catalisador. Participa da reação, acelera a reação, mas não gera novo produto.
Beleza? E existem ainda, jovens, outras coisas que a gente pode modificar para acelerar ou retardar uma reação química, só que são propriedades que dependem dos reagentes. Eu não consigo fazer isso para todos os reagentes. Está ali no finalzinho da página 227. Uma desses fatores é a pressão, jovenzinhos. Quando você aumenta a pressão, você aumenta a velocidade da reação química, porque você aumenta a agitação molecular, então mais colisões acontecem, maior a velocidade da reação. Mas não são todas as substâncias que você pode submeter a uma alta pressão. Então depende da substância. Outra coisa que você pode mexer é na reação química, na ligação química e no tipo de material. Então você está usando um sal e aquele sal ele é um pouco mais lento. E o que você precisa para a sua reação, vamos supor, é o OH, a hidroxila. Você pode, um sal não, perdão, uma base. Aí você pode escolher uma outra base, porque vai ter a hidroxila, de forma que a reação aconteça de forma mais rápida. Só que você tem que tomar um cuidado para ver qual é a outra substância que está ligada à hidroxila. Por exemplo, se é o sódio, se é o potássio, ou seja, se são substâncias de mesma natureza. Se uma não passa a ser tóxica, se ela não vai reagir com outra substância do processo e formar um produto que você não quer. Então, é um processo que exige um pouco mais de estudo nessas trocas, mas também é uma possibilidade, porque o tipo de ligação química, a intensidade dessa ligação química vai influenciar na velocidade da reação também, tá bom? E, jovenzinhos, tem alguns produtos que são fotoquímicos, eles interagem com a luz. Quando recebem luz, eles sofrem reação mais rapidamente. Então, uma possibilidade é usar esses produtos, esses reagentes para obter os produtos que você quer. Só que também demanda muito cuidado para você saber quais são esses reagentes, se quando sofrer reação eles não se tornam algo tóxico, algo prejudicial à pele, enfim, você tem que fazer todo um estudo para poder fazer essa modificação, mas é uma possibilidade. Então, mexer na pressão, no produto não, no reagente para tentar mudar a ligação química e na propriedade de ser fotoquímico, fotossensível, é muito mais difícil, você não consegue fazer isso de forma simples. Agora, mexer na temperatura, mexer na superfície de contato e mexer na concentração é muito mais simples, é coisa que a gente pode fazer, inclusive, no nosso cotidiano. Então, são várias coisas que você pode fazer. Algumas são mais simples, você pode fazer sem medo, outras não. Outras demandam um estudo um pouco mais aprofundado para garantir que você não muda a natureza dos produtos que você vai obter no seu sistema. Beleza? Jovenzinhos, era isso que nós tínhamos para conversar nesse capítulo aí. Porém, antes de encerrar a nossa aula, nós vamos fazer a correção daquela atividade que vocês fizeram na semana passada, que foi no Forms. Então, deixa eu pegar o Forms aqui com vocês. Vou compartilhar a minha tela, tá? Só deixa eu ver um negócio aqui. Peraí, João. Peraí. Puxa, peraí. Peraí. Aí. Eu vou pegar o link do vídeo, jovens, e vou postar para vocês aqui. A gente vai assistir até o ponto, o instante, até os 5 minutos. Deixa eu postar para vocês aqui o link. Eu não vou colocar para rodar na minha tela aqui, jovens, porque ele fica travando, tá bom? Então, eu vou passar o link, vocês assistem, e a gente já volta a conversar. Beleza? Esse link que eu mandei no chat aí, ó.
Então, daqui 5 minutinhos eu chamo vocês de volta, porque a correção vai envolver a gente ter assistido o vídeo. E aí, caso alguém não tenha feito, consegue ver o vídeo agora. Beleza? Então, vamos lá.
E aí, jovens, conseguiram terminar de ver o vídeo já? Eu já terminei Não. de... Finished? Era pra ver ele fazendo as 3 reações, né? Isso, até uns 5 minutos de vídeo, mais ou menos. Quando ele vai começar a explicar, não precisa mais, que a gente já viu a explicação em aula. Então, vamos lá. Ó, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês da atividade para nós fazermos a atividade juntos. Agora, vamos achar o rolê aqui. Cadê? Como é que eu faço? Aqui. Compartilhar a tela. Essa qual? Essa aqui. Eu vou fechar minha câmera aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Primeira pergunta era assim: em relação ao primeiro experimento apresentado, assinale a afirmativa que contém uma afirmação incorreta. Ó, a temperatura não influencia significativamente na taxa de desenvolvimento das reações. Mentira. A gente viu que foi bem diferente a velocidade na água fria e na água quente. Na água quente, as partículas colidem com maior frequência, o que acarreta um aumento na taxa de desenvolvimento da reação. Sim, aumenta a taxa de desenvolvimento. Terceira, sendo a temperatura uma medida de agitação térmica das partículas de uma substância, um aumento de temperatura representa um aumento de agitação dessas partículas. Verdadeiro. O comprimido depositado no becker com água quente dissolveu mais rapidamente que o depositado no becker com água fria. Verdadeiro também. Então, como ele pede para nós a incorreta é a primeira, né? A temperatura não influencia significativamente na taxa de desenvolvimento das reações. Mentira! Nós vimos lá que influenciou, sim. Portanto, a incorreta é a primeira afirmativa nesse caso aqui. Qualquer coisa, jovens, mandem aí no chat que eu vou acompanhando por aqui. Segunda, ao analisarmos o segundo experimento realizado, é possível afirmar que os dois comprimidos, fragmentado e inteiro, utilizados neste experimento, se dissolveram ao mesmo tempo. Não, o fragmentado dissolveu muito mais rápido. Os recipientes continham água em diferentes temperaturas. Não. No caso do segundo, eles estavam na mesma temperatura, né? Os dois recipientes tinham água na mesma temperatura. O comprimido fragmentado apresenta maior superfície de contato com a água, sim. Por isso, dissolve-se mais rapidamente do que o comprimido inteiro. Verídico. Quanto maior a superfície de contato, menores as chances de choques entre os reagentes e, consequentemente, a taxa de desenvolvimento da reação. Mentira, jovenzinhos, é a terceira que está correta, né? Quanto maior a superfície de contato, mais rapidamente o comprimido se dissolve, justamente porque mais chances de colisão você vai ter. Acho que está sossegado, né? Terceiro, sobre o terceiro experimento realizado, não é correto afirmar que, na reação em que é usada a solução de HCl mais concentrada, a quantidade de colisões é maior e, por isso, o processo é acelerado. Está correto, ele quer o que não é correto. A reação do magnésio com o ácido clorídrico mais diluído, menos concentrado, apresentou uma reação mais lenta. Verdadeiro. Ele quer o que não é correto. Quanto maior a concentração dos reagentes, menor a rapidez das reações. Opa, mentira. Quanto maior a concentração, maior a rapidez. Então, errada está essa aqui. Vamos ver a última. A reação entre o magnésio e o ácido clorídrico foi evidenciada pela formação de bolhas e elevação da temperatura. A reação entre o magnésio e o ácido, exatamente. Nas duas teve liberação de bolhas, nas duas teve aumento de temperatura. Só que na que estava concentrado, a velocidade foi maior, então ele aumentou de temperatura mais rapidamente, liberou gás de forma mais rápida, mas aconteceu nas duas. Então, a única incorreta, a terceira afirmativa.
Deixa eu ver se alguém mandou algo aqui. Sossegado. Quarta, a partir da constatação de que existem fatores capazes de acelerar ou retardar a ocorrência de algumas reações, várias técnicas foram desenvolvidas para aumentar a durabilidade dos alimentos. Escreva resumidamente uma dessas técnicas. Aí eu vou deixar a critério dos senhores jovenzinhos. Vou colocar aqui como pessoal. Você pode escolher qual técnica você vai usar. Tem a técnica que o Iago falou de colocar a carne em banha, que além de ajudar a manter a carne, deixa ela bem gostosa. Tem a de resfriar os alimentos, a da salmoura, de defumar. Então você tem que escolher uma. Tinha que escolher uma, na verdade, para colocar aqui. Quinta, consultando as páginas 226 e 227 do seu material didático, assinale as alternativas que apresentam as afirmações corretas. Então, vamos lá, página 226 e 227. O tipo e a intensidade das ligações químicas presentes nos reagentes não interferem na formação dos produtos. Interfere, sim. Interfere, essa aqui tá errada. Então, essa a gente não marca. A gente tem isso lá na página 227, no finalzinho ali, ó, outros fatores que influenciam a velocidade das reações, ele vai falar das ligações. Então, a primeira tá errada aqui. A luz interfere diretamente no processo de fotossíntese. Verdadeiro? A luz interfere diretamente na fotossíntese. Se tem luz, tem fotossíntese. Não tem luz, não tem fotossíntese. Terceira, as enzimas têm sua ação influenciada por fatores como pH, temperatura e concentração de substratos. Sim. Se vocês olharem aí na página 227 também, no finalzinho do primeiro parágrafo, ele fala sobre o uso das enzimas como catalisadores e que a efetividade, né, dela acelerar ou não a reação depende de alguns elementos, como temperatura, pH e a concentração desses substratos. Então, essa é verdadeira também. Quarta, as enzimas são consideradas catalisadores biológicos porque aceleram uma reação química, onde são consumidas para a formação dos produtos. Não. Elas não são consumidas para a formação dos produtos, né, jovens? Elas reagem, mas elas não formam produtos, elas não participam na formação dos produtos. Então, a quarta afirmativa que a gente não marca. Enzimas são proteínas que atuam na aceleração das reações químicas nos organismos vivos, como, por exemplo, a pepsina encontrada no estômago. Verdadeiro. Ela acelera a reação química, mas ela não forma novos produtos. Penúltima. Quanto maior a pressão, maior será a taxa de desenvolvimento da reação, uma vez que o contato entre os reagentes é favorecido. Verdadeiro. Essa está ali nos outros fatores, no finalzinho da página 227. O primeiro tópico ele fala sobre a pressão, e é justamente isso que ele coloca lá. E a última, ó, a presença ou ausência de luz é um fator que influencia a ocorrência de uma reação se um dos reagentes for fotoquimicamente ativo ou fotossensível. Verdadeiro também. Ela influencia desde que um dos reagentes tenha essa sensibilidade à luz. Então, só duas aqui que estão incorretas nessa configuração, a primeira e a quarta. Alright? Questione e perguntem, jovenzinhos. Eu vou interromper o compartilhamento de tela, tá? Suave, tranquilo? Perguntem. Deixa eu fazer bater uma foto de vocês para registrar quem está presente. Boa! Aí é bonito. Fazendo até pose. Jovenzinhos, se não temos perguntas ou questions,
Vocês são uns comédia. Saudade de vocês, jovens. Saudades. Então, galerinha, obrigado pela participação de vocês. Um ótimo lanchinho agora. Aí eu daqui a pouco me despeço de vocês ali pelo Google Sala de Aula, tá bom? Então, me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos, e até a próxima aula aí depois do intervalo. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Professor. Tchau. Tchau, querido. Um beijo.